Amém. Amém. Graças a Deus, pastor Ricardo. Saudando o nome do Cordeiro, do Pastor Jesus, amém, amados? Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Amados, abra o Santo Livro em Josué, capítulo 1. Aleluia, aleluia. Josué capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura até o versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 1 a 9. Glória a Deus. Aleluia. Vamos esperar, tá? Alguns irmãos vão bater a palavra. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Aleluia. Deixa eu olhar, bota a irmã deixar. Glória a Deus. Todos, amém? Amém. Diz assim o Santo Livro. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Elas não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Um certo refrigério, um certo refrigério. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Essa mensagem aqui veio ao meu coração, ouvindo uma mensagem antiga, que o obreiro Fernando pregou aqui nesse texto aqui, e o Espírito mexeu muito comigo com essa mensagem, com essa palavra, e eu resolvi trazer ela de alguma maneira, certamente entendendo que alguns dos irmãos, ou talvez algum dos irmãos que ouvirá essa mensagem numa outra oportunidade, ouvirá a palavra de Deus. Aqui nós entendemos e cremos e percebemos que Deus, o Senhor, mostra a Josué a realidade das adversidades. Josué é um dos exilados que estava no Egito, e Deus, com mão forte, levanta um homem por nome de Moisés e revela a este homem que ele livraria o seu povo da escravidão do Egito.
Deus mostra para Moisés que era criado como filho da filha de Faraó, um homem criado em toda a ciência egípcia, um homem instruído em todo o conhecimento egípcio, um homem dotado de capacidade, um homem dotado de instrução, um homem cheio de potencialidade. E a Bíblia diz que ele acaba cometendo um homicídio. Aí apartaram uma briga, uma contenda entre irmãos. E ele apartando aquela contenda ali, um daqueles que estava envolvido fala: quem és tu? Tu és juiz sobre nós? Ou seja, aquele irmão de Moisés, da descendência judaica, ele não enxergava Moisés como irmão e nem tampouco como juiz. Mas ele não entendia que aquele homem ali seria um dos maiores legisladores de Israel. Porque foi a Moisés que Deus deu a Torá, a lei. E certamente por meio de Moisés, Deus seria ali o grande legislador de Israel na pessoa de Moisés. E ele foge. Ele vai para os desertos. E quando ele está no meio de um caminho ermo, ele vê uma sarça. Aleluia. Ele vê uma sarça queimando. E aquele fogo não acabava, o fogo não se consumia, o fogo não terminava. O fogo continuamente permanecia ali. E aquilo chama a atenção de Moisés. Aquilo atrai a atenção de Moisés. Aquilo chama a atenção de Moisés. Que ele vai até aquele lugar. E quando ele chega lá, uma voz brada dos céus e fala: tira a sandália do teu pé, porque o lugar, a terra que tu pisa é terra santa, oh glória. Terra santa. E ali é o chamado de Moisés, Êxodo capítulo 3. Só que quando Moisés entende o tamanho da demanda, ele se assusta. O homem que é dotado de conhecimento, de sabedoria, de instruções humanas e da terra, ele fala: Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não tenho aptidões, eu não tenho dom, não tenho talento, eu não sei falar, eu sou pesado em minhas palavras. E Deus fala para Moisés: Moisés, não foi eu que fiz a boca. Moisés, entenda que não será você que vai falar, eu falarei por você, Moisés. Moisés ainda assim, ele retruca, e Deus dá Arão, seu irmão, para ser seu intermediador, seu interlocutor, que vai falar aquilo que Deus falava a Moisés. E esse homem tira esse povo, tira esse povo. Deus envia 10 pragas, devasta o Egito, acaba com o Egito. E esse povo está peregrinando no deserto, uma trajetória que deveria durar 40 dias, dura 40 anos. Mas ainda assim, eles atravessam o deserto, atravessam o mar, vê Deus destruir o exército de Faraó, e eles chegam ali ao pé do Monte Sinai, e eles olham a terra prometida, a bendita, proclamada terra prometida, e ele olha aquela terra exuberante, cheio de alimentos grandiosos. Moisés manda espia, os espias pegam ali um cacho de uva, 2 pessoas para levar um cacho de uva, e quando eles chegam com aquele cacho grandioso, eles falam: verdadeiramente é a terra que mana leite e mel. Aleluia. É a terra que mana leite e mel. É essa terra que Deus prometeu para a gente. Agora ela está diante de nós. Agora de fato nós chegamos perto. Agora de fato nós vamos ter liberdade. Agora de fato nós vamos ter tranquilidade. Agora de fato nós vamos ter paz, quietude. Agora de fato nós vamos poder criar nossas famílias. Agora de fato nós vamos poder instruir, cuidar de nossos filhos. Agora nós vamos poder aplicar a lei de Deus a toda a nossa família. E ali Moisés, ele contempla a terra, mas não entra nela. A Bíblia diz que Moisés morre. Moisés não entrou naquela terra prometida, que ele viu com seus olhos, mas aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum sequer ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Moisés não entrou na terra prometida da terra, mas Moisés entrou na terra prometida do céu. Aleluia. Ele entrou lá.
enviou 10 pragas. Um homem que tinha um cajado que virava serpente, e serpente tornava-se cajado. Um homem que Deus falava face a face, como a qualquer um fala, com um amigo, meus amados. E a Bíblia diz que Josué é servo de Moisés. Josué servia Moisés. Josué era útil a Moisés. Josué obedecia a Moisés. E agora, a grande referência de Josué, a Bíblia diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés morre. E ali Josué ele lidar com uma das adversidades mais puras da vida, a morte. E a morte de um ente querido, a morte de uma liderança, a morte de uma referência, a morte do libertador, a morte do grande juiz, a morte daquele quem Josué se espelhava. Agora Josué está diante de um dilema insondável. 2 milhões de pessoas para ele levar a terra prometida. Atravessaram o deserto e o mar, mas agora tinha o rio. Tinha o rio Jordão para atravessar. Então aqui agora Josué, ele está diante de uma adversidade duríssima. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida está tudo tranquilo, a gente vai vencendo uma batalha, outra batalha, uma luta aqui, outra colar, e a gente vai vencendo, rompendo em fé, a gente vai rompendo e trafegando sobre as águas, e num determinado momento, quando a gente acha que vai ficar tudo tranquilo, pum, uma adversidade, uma perda lastimável, uma perda de um ente querido, um diagnóstico indesejado, um desemprego, o rompimento de um relacionamento, a perda do esposo, da esposa, a perda de um filho para o mundo das drogas, a perda de uma filha para o mundo de perdição, briga, confusão, contenda, adversidade, bate a nossa porta e nos toma de assalto e a gente fica sem entender, e aí a gente se encontra perdido. E agora, Deus, como que vai ser? Senhor, agora meu filho saiu de casa. Deus, agora meu filho está no mundo do crime. Senhor, meu filho que eu tanto criei, eu ensinei, eu instruí, eu dei todo o amparo, todo o sustento, eu dei todo o apoio, coloquei na escola particular, eu ia levar de carro, eu buscava, eu pagava, comprava lanche, comprava material caro, roupa, eu cuidei, eu instruí, eu falei, mas ele saiu, ele quis sair, ele foi para o mundo do crime, das drogas. Minha filha, Deus, que eu cuidei com tanto zelo, eu penteava o cabelo, eu colocava ela como uma boneca, mas agora minha filha, Deus, se veste como uma prostituta, meu Pai, tenha misericórdia. O que será da minha vida? Por que isso aconteceu? Senhor, eu estou com um casamento de 30 anos e agora meu marido, que tem 50 anos, se comporta como um menino de 25. Ele me abandonou, saiu de casa, não quer mais. Ele agora abandonou os votos, ele não mantém aliança, ele não mais te teme, ele não mais te respeita. Senhor, ele me agride, ele me humilha, ele me coloca na lona. E agora, Deus? Porque isso tudo me sobreveio. Paulo fala em 2 de Timóteo que nós teríamos tempos trabalhosos. Efésios fala para a gente ficar firme para resistir o dia mau. Agora imagina Josué à frente de 2 milhões de pessoas, irmão, querendo entrar na terra prometida, e ainda tinha os heteus, eles tinham que conquistar Jericó, o povo de Ai, tantas adversidades que eles ainda tinham que sobrepujar. E Josué olha e fala: cadê Moisés? Cadê meu amparo? Cadê meu auxílio, minha referência? Saiu, acabou. E agora como que eu vou fazer? Deus, eu não tenho capacidade. Senhor, como que eu vou gerir essa família? Deus, eu estou desempregado, como que eu vou sustentar a minha esposa, meus filhos? E agora, Senhor? E agora? E agora? Só que o texto revela algo fantástico, amado. Versículo 1 fala: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Agora, após a partida de Moisés, Deus falava diretamente com Moisés. Deus só tinha contato com Moisés.
Deus, ele tinha ligação direta com Moisés. Moisés foi aquele que em Êxodo 33 falou: Senhor, eu não vou sair daqui sem que o Senhor mostre para mim a tua glória. Eu quero ver o teu rosto, eu quero se fundir com a natureza divina, eu quero me tornar um cidadão do céu e não da terra. Aleluia. É este homem, amado. Agora este homem morreu, mas a palavra fala que assim Josué, desamparado, abandonado, a voz do céu brada e fala diretamente com Josué. Agora o Espírito de Deus se manifesta a Josué. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero falar para você que está debaixo de crise, de tribulação, de contenda, de luta, de perda, de derrota, de um abandono, que o Espírito de Deus quer falar com você. Aleluia, 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 oh glória, oh glória, aleluia. Shema Surimikandanai. Agora o Senhor falou a Josué, a voz daquela que bradou lá na sarça que não se queimava. Agora Josué tem a experiência de ouvir a voz do Altíssimo. Sabe por quê? Porque a luta estava tamanha. Se Deus não falasse com Josué, ele sucumbiria. Se Deus não falasse ao coração de Josué, ele retornaria. Se Deus não falasse ao coração de Josué, ele desistiria. Se o Espírito de Deus não entrasse na mente, no coração de Josué, ele abandonaria. Talvez você quer abandonar seu casamento, talvez você quer desistir do seu filho, talvez você quer desistir da sua família, da sua vida, do seu emprego. Deixa eu te falar, o Espírito de Deus quer falar com você. E para quê? Para aumentar a sua fé, para aumentar a sua esperança, aleluia, para falar para você que ainda não é o fim, oh glória, para dizer para você, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, meus amados. Então o Espírito de Deus, a glória, vai agora diante de Josué e fala com ele. Por quê? Porque Josué já tinha um coração submisso. Josué era um coração de servo. Josué ouvia a voz de Moisés e se submetia, porque entendia que não era a voz de Moisés, era a voz do Senhor na boca de Moisés. E Deus agora, aleluia, fala diretamente com Josué, para animar a fé de Josué, para fazer Josué um grande soldado, para fazer Josué um grande capitão, para fazer Josué um grande militante, de fazer Josué um poderoso general de Cristo, amado. Meu Deus do céu. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, disse Jesus, Marcos 4:23. Mateus 15:10 fala, e chamando assim a multidão disse: ouve e entendei. Quando Josué ouviu a palavra do Senhor, certamente veio o temor, certamente talvez o medo aumentou, mas a voz do Senhor infunde temor não para perdição, mas para encorajamento. Deus nessa noite é aquele que quer encorajar você, animar você, levantar você e falar: ainda não é o fim. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Deus não é mentiroso, ele é realista. Ele falou: Moisés, meu servo, é morto. E de fato a gente tem que olhar a nossa condição e entender que esse de fato é o diagnóstico. De fato meu filho saiu, de fato meu marido saiu, de fato minha esposa saiu, abandonou, de fato eu estou desempregado e não sei de onde tirar os recursos, de fato muitas das vezes eu me encontro numa sinuca de bico. De fato eu entendo que eu estou enfermo, porque a dor vem, o lamento vem, a crise acontece. Deus não foi mentiroso com Moisés, ele falou com Josué: Josué, de fato, Moisés morreu. De fato, Moisés os deixou. De fato, Moisés agora não está com vocês. Mas de fato, agora não é Moisés que está com vocês. Agora quem está com vocês sou eu, Josué. Moisés morreu, mas eu não, aleluia.
Moisés tem limite, mas eu sou sem limite, Josué. Aleluia. Deus está falando com Josué. E ele ali quer tirar Josué daquele momento de luto. Aquele momento que Josué está ali lutado pelo seu mestre. E ele fala, de fato, Josué, Moisés meu servo é morto. Todavia, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter rodado, como disse a Moisés, aleluia, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente, aleluia, do sol, será vosso termo. Ele está falando, a promessa que eu dei a Josué, a Moisés, ela não acabou. A vida de Moisés acabou, mas a promessa não, aleluia. Ele está falando que a promessa dele ainda se mantém. Ele está falando que a palavra dele ainda se mantém. Ele está falando ainda que da realidade que eu e você possamos enxergar. O que manda na nossa vida não é a adversidade, é a palavra de Deus, amado. É a palavra dele. E ele está encorajando Josué. Ele está ali falando aquilo que Salomão escreveu em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se mostrar frouxo no momento da divisão, da separação, do divórcio, da perda da família, do desemprego, a sua força, a sua fé será pequena. Então ele está falando, seja valente nesse momento, seja firme, seja corajoso. Ei, Josué, não acabou, você está pensando que é o fim. Ei, Josué, não, a realidade pode ser essa, mas a minha palavra ainda permanece, Josué. Ei, Josué, você está olhando isso daí, tudo bem. Moisés era querido, vocês estão em luto. Vocês estão chorando 30 dias, ok. Mas o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. O tempo de chorar acabou, Josué. Chega de chorar, Josué. Chorar é legítimo, mas tem um limite. Chega. O tempo de chorar acabou agora. Aleluia. Ele é realista. Jesus falou. Olha só, temos dito isso para que no mundo tereis paz. Porque no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele está falando, vocês vão ter tribulação, aflição. Todavia, a minha palavra, aquilo que sai dos meus lábios, ela entra em você e no meio da crise, no olho do furacão, vocês vão ter paz, equilíbrio, e o mar vai ter que se aquietar. O mar e o vento vai ter que ficar em silêncio pela voz do Senhor. Olha o que Jó escreveu, Jó 5, 6 em diante. Pois o desespero não aparece do pó, nem a aflição brota da terra. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente vão para cima. Se fosse meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Ele está falando, olha só, assim como a fagulha sobe para o vento, assim é um homem que nasce para a tribulação. Mas se eu estivesse assim, mas Jó não estava de luta? Debaixo de luta? Estava. Jó não perdeu 10 filhos? Perdeu. Jó não perdeu emprego? Perdeu. O casamento não ficou em crise? Sim. Mas ele fala, se esse fosse o meu caso, eu consultaria, eu buscaria, eu procuraria Deus, porque Ele realiza prodígios insondáveis. Sabe o que ele está falando, ô Jorge? Se esse fosse o meu caso, ele está olhando a realidade dele, mas ele está falando, isso aqui é só um momento, porque o que Deus tem para mim é muito mais além, é muito maior. Aqui não é o ponto final, é só uma vírgula, é só uma pausa. E depois eu vou continuar uma nova história. Por isso que Jó fala, se esse fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus. Eu viveria uma vida de oração mais robusta. Eu viveria uma vida de congregacional mais intensa. Eu teria uma vida espiritual mais quente, mais próxima de Deus. Eu vou buscar Ele, porque Ele realiza prodígios, sinais, maravilhas insondáveis e incontáveis que não se pode contar. É isso que Jó está querendo dizer. Aleluia. Josué está ouvindo essa voz do Senhor e fala, uau, meu Deus, de fato, Moisés conhecia Deus.
Moisés agora de fato ele está na terra prometida. Então agora, essa responsabilidade recai sobre meus ombros. Essa responsabilidade agora é comigo. Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho a mesma envergadura do que Moisés. Eu não tenho o poder de Moisés de subir no cume do monte e ali erguer as mãos e o povo vencer a batalha. Eu sei lutar no meio da guerra lá, mas erguer as mãos e adorar o Senhor e fazer o Senhor ouvir o meu clamor, eu não tenho essa capacidade. Só Moisés que tinha. Só Moisés tinha um cajado que tocou e o mar se abriu. Só Moisés que falou com Deus e as pragas vieram. E agora? E agora? Então Deus aqui, ele quer animar Josué. Ele está falando com Josué: Josué, agora não é Moisés que está com você. Quem está com você agora sou eu, Josué. É a minha gloriosa presença, Josué. E o que vai acontecer? Versículo 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Ele está falando para Josué: Josué, a questão não era Moisés, a questão não era a unção de Moisés, a questão não era o poder de Moisés, a questão de Moisés era a minha presença em Moisés. E quando eu era com ele, eu serei contigo, Josué. Eu serei contigo. E eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Você não está órfão. Você não está desamparado, abandonado. Talvez seu pai, sua mãe, seu marido, irmão, filho, patrão, possa ter de fato te abandonado, te deixado. Mas eu, o Senhor, não te deixarei. Aleluia. Não vou te deixar. Ele está falando: eu sou contigo, Josué. Eu sou com você no meio dessa luta, no meio desse vale. Sou eu que vou te dar capacidade de atravessar o Rio Jordão. Sou eu, Josué. Você não vai atravessar o mar, mas o Rio Jordão eu vou te dar capacidade de atravessar. Ou seja, Deus, ele dá a cada um de nós, amado, a condição de carregar determinados fardos. O meu fardo é um, o seu é outro. E Deus sabe o quanto você pode suportar. Deus sabe o quanto você pode resistir. Deus sabe o quanto você pode ali sustentar todo esse drama. E ainda no meio desse drama ele está falando: você não vai fazer isso sozinho. Eu vou fazer com você. Eu vou estar com você. Eu vou estar ali junto com você. Eu sou Deus, Emanuel. Eu sou Deus com você. Aleluia. Salmo 46, 1 em diante diz a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus, aleluia, ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele se levantou agora, a sua voz, aleluia, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que isolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, afim da terra, aleluia, quebra o arco, corta a lança, quem nos carro a fogo. Aquietai-vos, aleluia, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Ezequias, cercado pelo exército de Senaqueribe, e ele olha, e ele recebe a carta de Senaqueribe, e ele fala: meu Deus, Senaqueribe está falando quantos reinos ele derrotou, e quantos deuses ele destruiu, e ele está afrontando agora o Senhor dos exércitos. Senaqueribe pega aquela carta ali, e leva para um lugar lá no alto do palácio, e ele apresenta a Deus e mostra: aqui, Senhor, a afronta de Senaqueribe. Ele falou que Deus nenhum pode livrar da mão dele. Ele disse que Deus nenhum suportou o poder do seu exército. Senhor, ele está afrontando não a mim, mas o Senhor. E agora?
Será que ele me falou isso? Peraí, eu não vou mandar uma miríade de anjo não, eu não vou mandar Miguel não, eu vou mandar só um anjo, sem nome, sem nada, mas um único anjo meu destruirá 185 mil assírios para a glória do meu próprio nome, diz o Senhor. Senaqueribe viu o quanto pau se faz uma canoa. Senaqueribe viu que não pode tocar no ungido do Senhor. Senaqueribe viu que não pode afrontar o exército do Deus vivo. Senaqueribe viu o que está escrito em Gálatas 6,7: não erreis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. O que semeia na carne colhe corrupção, o que semeia no espírito colhe vida eterna. Senaqueribe provou do próprio veneno, amado, e foi humilhado. Deus é conosco. A gente pode ficar assustado, mas quando o Senhor se levanta no seu trono, ninguém pode se levantar contra Ele. Aleluia. Abra o Santo Livro em Romanos comigo, Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8. Aleluia. Olha o que diz a Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós? Quem será? Se Deus é por nós? Quem será? Se Deus é por nós? Quem será? Se Deus é por nós? Quem será contra nós? E operando Deus! Operando Deus, amado! Ninguém, amado! Ninguém! Governo, presidente, leis, demônios, enfermidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória! Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem antes ressuscitou dentre os mortos, e que está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará da mão de Cristo? Aí ele fala: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, a palavra, a voz, a lei. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, aleluia, mas em todas estas coisas somos mais vencedores, aleluia, por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar da morte de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória! Nada! Aleluia! Absolutamente nada, irmão. Nada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, além do primeiro lugar. Além. Sobrepujamos o lugar do vencedor. Nada. Nada. Absolutamente nada. Glória. Aleluia. A Josué ouviu essa palavra de Deus. Você acha que as lágrimas não secaram? Você acha que o espírito dele não ficou diferenciado? Você acha que a cara dele estava com cara de luto? De luto? O quê? Josué era um soldado, mano. Josué era acostumado à guerra, trincheira, espada, morte, sangue. E agora aquele poderoso guerreiro está cabisbaixo, triste, chorando, depressivo, caído, moribundo, porque perdeu de fato alguém relevante, porque de fato perdeu alguém importante. E Deus, ele sabe da sua dor, ele sabe da sua perda, mas ele não quer que você permaneça naquela perda para sempre, porque quem permanece para sempre é o Senhor, meu amado. É Ele. É Ele.
Ele está olhando para Josué e está falando: ei, Josué, tira a cara do caixão, do esquife. Ei, eleva os seus olhos para o monte de onde te virá o socorro. E entenda que o seu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra, Josué. Entenda isso. Como eu fui com Moisés, agora eu vou ser com você. Imagina, Josué, comigo, Deus, o Senhor vai caminhar comigo, o Senhor agora vai me guiar, o Senhor agora vai falar comigo, o Senhor me dará a direção, o Senhor agora fará o Rio Jordão se abrir, o Senhor vai me dar condição de conquistar Jericó, o Senhor me dará a condição de conquistar Ai, o Senhor me dará a condição de vencer os heteus, o Senhor me dará a condição, Deus. Sim, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Entenda, o mesmo Deus que está comigo, com o pastor Elvis, o diácono Jorge, diácono Mauri, diácono André, diácono Luiz, todos os irmãos obreiros, Ele também é com você. Eis que vos dou poder para expulsar demônio e pôr a mão sobre os enfermos. Ele derramou sobre a igreja, amado, sobre o corpo de Cristo. Aleluia. Ele está encorajando, ele está dando uma palavra de ânimo a Josué. A única advertência que ele dá é a parte final, a partir do versículo 6. Aleluia. E ele fala para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Ele está falando: a promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó, e a promessa que eu falei a Moisés, que eu cumpriria, eu vou fazer você ser o cumprimento dessa promessa. Josué, você não está entendendo. Eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Josué, você não leu aquilo que Moisés escreveu em Números 23, 19? O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito não faria, tendo falado não confirmaria. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, Josué. Por isso esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo, sua família, seus familiares, a igreja, os irmãos em Cristo, herdar a terra que eu jurei que lhes daria. Agora ele está falando: se mova, Josué, saia desse luto, saia dessa fossa, saia desse lugar de tristeza, de depressão, de angústia, de dor. Ei, Josué, coloca um sorriso no seu rosto. Ei, Josué, vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, coloca uma armadura mais bonita. Josué, afina e amola essa espada, Josué, que eu sou com você, homem. Aleluia. O luto acabou, Senhor? Acabou. Já deu. Vocês estão chorando tanto por Moisés que o diabo está querendo achar o corpo dele. Porque eu sei que vocês estão querendo fazer dele um ídolo. E eu não vou permitir. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. A glória não pertence a Moisés. A glória pertence a mim. Aleluia. Então chega, Josué. Versículo 7. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ele está falando: Josué, a sua vitória, o seu êxito, a sua grande vitória só acontecerá se você observar o que está na lei. E você não pular dela nem para a esquerda, nem para a direita. Você tem que permanecer no trilho, Josué. A chave
para a vitória é obediência à minha palavra. Aleluia. Porque eu não velo sobre você, eu velo sobre a minha palavra. Se você estiver nela, a promessa acontece. Glória. Agora, por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente se desvia da palavra. Porque a gente dá uma puladinha para a esquerda, a gente dá uma puladinha para a direita, a gente dá uma voltazinha no mundo e quer voltar depois de novo para o trilho. E Deus está falando, a luta vai permanecer, meu irmão. Já tem naturalmente, você ainda dando crédito ao diabo, dando lugar a ele. Não tem como. Eu estou te falando. Ei, você tem que ter cuidado de fazer conforme toda a lei, toda, não é parte, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, a palavra seria uma lâmpada que ia guiar Josué, a voz de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele fala, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, serás próspero, terás êxito, terá um casamento de tranquilidade e paz, seus filhos permanecerão. Mas os nossos desvios de conduta, por não observar a lei, o mandamento, faz com que Deus não cumpra. Então ele está falando é que nós temos que entender a obediência da palavra de Deus. Aleluia. Por isso ele está falando, esforça-te. Não é fácil, amigo. Não é fácil. Ler a Bíblia é fácil? Ler a Bíblia é fácil ou não? Sabe que não é. Os irmãos aí estão fazendo devocional. Tem dia que garra, não tem? Tem dia que a gente perde 1, 2, 3 dias. Quem já ficou assim? Sem conseguir ler o devocional. A gente está ali afinco. 1 dia, 2, 3, uma semana, glória a Deus, estou conseguindo ler o devocional todinho, direitinho. Já li um livro, 2, 3, 4. Aí daqui a pouco a fé começa a arrefecer. O sono começa a tomar. A preguiça começa a dominar. A morosidade começa a abraçar. A gente já perde o vigor. A gente já perde a disposição. Aí perde um dia. Não, é só 3 capítulos. Amanhã eu consigo ler 6. Aí amanhã não consegue. Mais um dia. Hoje não vou orar não. Eu até consegui. Igual uma coisa que o Marcinho está falando. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Aonde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar? A Bíblia diz que muitos vão se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Porque ouve uma coisa, entende errado, Satanás coloca no erro. E acaba fazendo com que pessoas se desviem da fé. Esforça-te, Josué. Tem bom ânimo. Fica vivo. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Que se você fizer conforme está escrito, você vai prosperar. Você vai prosperar. É a única advertência de Deus. Ele está dando a palavra de encorajamento, disposição, a palavra de ânimo. Mas Josué, tem um porém. O que é Deus? Tudo bem, já entendi. Já coloquei minha farda do turno. Já coloquei meu escudo, capacete, o elmo. Já amolei a minha espada de 2 gumes. Já estou preparado. Estou pronto para a guerra. Agora o que eu faço? Tem uma ressalva. Não te desvie, nem para a esquerda nem para a direita. Você tem que observar toda a lei que meu servo Moisés mandou. O que é Deus? É isso aí. O que é Deus? É isso aí. Fica firme na palavra. Fica firme nela. E se eu me desviar, Senhor, você não vai prosperar. Você não vai pisar na terra que eu prometi. Porque o velo é sobre a minha palavra, Josué, para cumprir. Aleluia. E eu aqui já estou na minha parte final. Minha tangedora pode me acompanhar, por gentileza. Versículo 9. E ele fala isso para Josué. Aí a pressão de Josué dá uma baixada. A pressãozinha de Josué dá uma diminuída. Não diminuiu quando eu falei esse texto agora para vocês? A empolgação não baixou um pouquinho?
Pô, pastor, estava tão boa a mensagem, gostosa, aleluia, já estava aqui já, quase que dando uma meia-lua, estava quase já dando um jab. Agora você falou que, poxa, eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite, obedecer, cumprir. Tem que cumprir, irmão, porque Ele vela por ela. Eu quero ler aqui algumas palavras, aqui alguns textos sobre a obediência da palavra. Salmo 119, 11 em diante vai falar: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 18 ainda no Salmo 119: desvendo os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. 50: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. 66 de 119: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Ó, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ordeno os meus passos na tua lei, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Porque Ele guarda a palavra. Deuteronômio 28, Deus falou para Moisés falar para o povo: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto da tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a mão, aleluia, te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Teu Deus, aleluia, o Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre, e o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais de te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, mas tu, porém, não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor você estará por cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e fazer, e não te desviarás das tuas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para o servires. Aí daqui, quando ele muda a rítmica do texto, ele fala: porém, se não obedecer, maldito, 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 maldito. Mas se obedecer, bem-aventurado, aventurado, 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 vencerás, 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 mais que vencedor, possuirá. Eu serei contigo, me obedeça, eu cumpro, observe, eu estarei contigo. Seja forte, corajoso, valente, anima-te, eu serei contigo, Josué. Mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu Egito, aleluia, por teu resgate. A Etiópia será por ti, enquanto foste preciosa aos meus olhos.
também foste glorificado. E eu te amei, pelo que deu os homens por ti e os povos pela tua alma. Aleluia. Entendeu, Josué? Está vendo o Jordão? Estou. Olha para ele. Toca nele, Josué. O que é Deus? Isso. Toca nele. A Josué. O Jordão. Glória a Deus. 2 milhões de pessoas atrás de Josué, que estava chorando, estava em luto. Olha o Jordão abrindo. E eles olham assim e falam: o Senhor ainda é conosco. Moisés partiu, mas Deus não. Moisés morreu, mas Deus não. Moisés tem limite, mas Deus é sem limite. Moisés tinha poder, mas Deus é todo poderoso. Aleluia. E Ele ainda está conosco. Ele ainda permanece conosco. Ele ainda está em nosso favor. E se Ele é por nós, quem será contra nós? E operando o nosso Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Essa palavra é para mover você, encorajar você, fazer você sair daqui de testa repesada, com o rosto pintado, igual um soldado militar, argimentado no exército poderoso de Yahvé, do Senhor dos exércitos. E Ele está falando: nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Eu pelejarei por você. Eu serei contigo por onde quer que andares. Se você passar pelo rio, ele não vai te afogar. Se cair na fornalha, ela não vai te queimar. Se for lançado na cova, o leão não te devora, porque eu serei contigo, diz o Senhor, para a glória do meu próprio nome. Checa lá, vai. Renaia, sube na candaraia. Eu serei o quarto homem da fornalha. Eu serei aquele que lançarei o redemoinho e abrirei o mar. Eu serei aquele que aparentemente a seus olhos estarei dormindo na pomba do barco, mas quando eu se levantar, o mar vai ter que aquietar, o vento vai ter que parar, porque eu mando na terra, mando no céu, mando debaixo da terra e debaixo da água. Aleluia. Glória a Deus. Se cair na cova, eu prendo a boca da fera, e aqueles que queriam ter o mal cairão lá, e na beira da cova serão devorados. Aqueles que tentaram lançar você na fornalha de fogo, eles que vão ser queimados. Aqueles que tentaram te vender, eles vão ter que se submeter. Eles tentaram te destruir, mas você não vai fazer o mesmo. Você não vai pagar o mal com o mal, você vai pagar o mal com o bem. Você vai amparar, você vai estender a mão, você vai abençoar, você vai perdoar, você ali vai amar e Deus te honrará. Aleluia. Porque Ele é contigo, por onde quer que você andares, onde colocar a planta dos teus pés, te será por herança, te será por possessão, porque essa é a terra que eu jurei que daria a vossos pais, Abraão, Isaque, Jacó e a Moisés. É essa terra. Com isso, esforça-te, tenha bom ânimo, estufa esse peito, coloque seu ombro para trás, retesa a testa, dê um dado de júbilo e de glória, e diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, amado. Só Ele. Fique de pé comigo no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
orar pela nossa nação, por aqueles que estão em evidência, por aqueles que estão governando. Mas para nós, amado, não interessa quem está na cadeira de presidente, porque o nosso Deus ele está sentado no alto e sublime trono, amado. A palavra fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos que nele habitam pertencem ao Senhor, o nosso Deus, amado. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ah, mas o governo vai fazer, vai acontecer, vai censurar os crentes, vai perseguir, vai matar, vai prender pastor. Que prenda, que persiga, que faça, maior galardão a gente vai ter, irmão. Está escrito, Jesus não deixou enganado. Se perseguir os profetas, também perseguirão a vós, mas bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, caluniarem, falarem mal de vós. Bem-aventurados vocês são, que vocês vão ter um galardão tremendo. O que vocês estão temendo? Não está escrito lá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Peraí, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E operando o nosso Deus, operando o nosso Deus, foi Ele que sempre operou. Aplauda o Senhor, meu querido. Glorifica.